E o tema, então, do nosso programa de hoje é Dharma. Nós vamos falar de Dharma. E falar de Dharma é falar de Deus, expresso em um dos seus 3 aspectos da manifestação. Todas as tradições e religiões, elas dizem sempre que Deus é uno em essência, mas é trino em manifestação. Trino como Pai, Mãe e Filho, ou Pai, Espírito Santo e Filho para os católicos. E para um entendimento maior, a trimembração manifestada de Deus também é conhecida em todas as religiões como oniconsciência, que é a causa, a origem, onisciência como a lei e também onipresença como efeito ou como acontecimento. Falar de Dharma é, portanto, falar do segundo aspecto de Deus, do segundo Logos, do segundo trono como onisciência, como a lei que, a mesma maneira que a lei da ciência normal, ou seja, a própria ciência, ela busca descobrir a lei que rege um determinado fenômeno científico, exatamente para estabelecer a relação que existe entre causa e efeito. O iniciado, o espiritualista, o eubiota também busca entender a lei ou Dharma, para entender também a relação que existe entre causa ou espírito e efeito ou matéria. É a lei que rege toda a vida universal. Dharma é, portanto, a lei divina, a lei sagrada, e existe muita confusão, principalmente entre Dharma e destino, entre Dharma e justiça. E a maioria das pessoas não consegue ter um entendimento real do que é propriamente Dharma, e que nós vamos procurar esclarecer, pois o nosso programa chama-se Ocultismo Sem Mistérios. E vamos trazer à tona das profundezas do desconhecimento o que é Dharma. Entre espírito e matéria, entre a causa e efeito, existe, portanto, um terceiro fator, uma terceira coisa que é Dharma, que é a lei. As 3 forças, ou as 3 inteligências de Deus são Forrat, a inteligência espiritual, que é a origem da causa que cria toda a ideação. E na matéria, esta inteligência Forrat é percebida por todos nós como Sattva, que nós chamamos de vibração. Prana é a inteligência superior de Deus, a inteligência espiritual que atua como lei e que imprime toda a vida universal, o meio onde esta vida universal se processa. E na matéria, Prana é conhecida como Rajas, é conhecida como movimento, que é a maneira como esta inteligência Prana se manifesta. E nós temos uma terceira força, uma terceira inteligência, que é Kundalini, a inteligência espiritual que plasma tudo que existe no mundo dos efeitos. É a própria realização. E na matéria, Kundalini é percebido pelo ser humano como tamas, ou seja, aquilo que é denso, aquilo que é precipitado, aquilo que é criado. Dharma é a lei que rege as relações de Deus como Criador e da obra de Deus, que é a criação, e nós como sua criatura. Dharma, ela faz essa tessitura, esta ligação do Criador com o criado. Aparentemente, Dharma é muito complexo, mas não é. É simples. Nós é que, pela nossa ignorância do sagrado, que complicamos tudo isso. Mas para facilitar o entendimento do Dharma, nós vamos falar do Dharma, que é um só, mas porém em 3 situações. Vamos falar um pouco do Dharma universal, do Dharma coletivo e do Dharma pessoal. O Dharma universal. Este Dharma, para você entender, você precisa pensar na lei da gravidade. Pense que ninguém pode retirar, ninguém pode mudar esta lei da evolução. É uma lei eterna, uma lei que sempre existiu no passado, uma lei que existe no presente e uma lei que existirá também sempre no futuro. Dharma, na sua expressão como lei da gravidade, está inserida na vida universal. E a gravidade determina, por esta lei universal, as condições de manifestação em todos os planetas, seus satélites, em todas as estrelas de nossa galáxia, em todas as galáxias do nosso universo e em todos os universos que existem. O homem pode se opor, no entanto, à lei da gravidade. Ele pode, através da tecnologia do avião, pela força gerada pelas turbinas, voar, vencer a gravidade, não ficar mais preso à Terra pela gravidade. Mas quando acabar o combustível, o querosene, o avião vai cair.
E isto acontece pela lei da gravidade que está sempre presente. Esta é a diferença. O homem pode enviar também um foguete para os confins do universo e ficar até milhares, até milhões de anos em viagem. Mas um dia cairá, um dia trombará, será atraído pela gravidade de uma estrela qualquer, de uma galáxia qualquer. Uma elevadíssima espiritualidade permite também a levitação. A levitação tão comprovada em santos, como vários casos da igreja em pessoas altamente espiritualizadas. E pela alta espiritualidade, alguém pode levitar, alguém pode vencer a lei da gravidade. Mas mesmo esta levitação tem um término, ela tem uma duração. Aqui entra a outra lei, que é a própria lei da polaridade. E por que acontece isso? É simples. A lei da gravidade é um aspecto de Dharma, ou da lei universal. Junto existe o outro aspecto de Dharma, que é a própria lei da polaridade, porque no universo nada é simples, tudo é polar. O número 1 não existe em termos espirituais na evolução. Sempre é 2, é polar. Tudo tem o seu contrário, tudo tem o seu oposto, tudo tem o seu complemento. Dia e noite, dentro e fora, certo e errado, de cima e embaixo, homem e mulher, macho e fêmea, força centrífuga, força centrípeta. Então nós temos sempre este aspecto dual. E aqui esta polaridade, ela se mostra também como ciclos. Ciclo de nascimento, de morte, de crescimento, de retorno, e que são outros aspectos do Dharma universal. Existem ciclos dentro de ciclos e tudo no universo também é cíclico. E aqui estes ciclos se mostram também como evolução, porque é um outro aspecto de Dharma universal. Nada está parado, tudo está em movimento, tudo evolui, e evoluir é dar voltas. A Terra dá volta em torno de si mesmo, a Terra dá volta em torno do Sol, o sistema solar dá volta em torno da galáxia, a nossa galáxia dá voltas em torno de uma galáxia central, o nosso universo dá voltas em torno do universo central. Tudo está dentro deste próprio princípio. Nada está parado, tudo está evoluindo, tudo está dando volta, tudo está em movimento. E aqui vem a sequência, vem outro aspecto do Dharma universal, que é a lei da evolução. Nada está parado. E o que é Dharma universal? Dharma é o conjunto de todas estas leis universais. Dharma universal representa todas as leis universais que conhecemos e também que desconhecemos, interligadas entre si como uma lei única universal. Isto é Dharma no seu princípio maior, no seu princípio universal. Existe também outro Dharma, que é o Dharma coletivo. Este Dharma que é percebido e que é aplicável na marcha das civilizações na nossa querida Terra. Dharma é a lei que determina em um período evolutivo o padrão para ser atingido no ciclo. É uma lei que está inserida na própria evolução e que determina todas as condições evolutivas dentro deste ciclo de civilização da humanidade. Naquilo que nós chamamos de itinerário de Ió, de itinerário de Ísis, ou seja, do itinerário evolutivo que surgiu no Polo Norte, iniciou no Polo Norte há milhões de anos atrás, bilhões, melhor dizendo, está volteando a Terra, indo em direção ao Polo Sul e indo de leste para oeste. Esta lei, ela é determinada, estabelecida pela própria manifestação da lei neste jogo evolutivo. Ela é dada por um Manu, ou então por um Avatara, que determina num ciclo o padrão da experiência daquele ciclo. E este padrão é o próprio referencial para a evolução, para toda a evolução que vai ocorrer dentro deste ciclo, dentro deste período. E também é o próprio padrão para julgamento da humanidade, com o retorno ou com a nova manifestação do Manu ou da Avatara. Então o Avatara, no início, ele dá o padrão do ciclo. Isto é Dharma, é a lei que deve ser seguida. Durante toda a evolução, o padrão é aquele que rege a evolução. E no final, o Manu volta exatamente para fazer a avaliação, para fazer o julgamento coletivo com base no que está de acordo ou em desacordo, com base naquilo que atingiu ou não atingiu o padrão dado no início do ciclo. E a partir deste padrão, a partir deste ponto, o Manu ou Avatara estabelece então um novo padrão para mais um ciclo de evolução na humanidade. Dharma é exatamente este padrão coletivo. E nesta virada de milênio, nesse momento atual, nós estamos em um período de término do
padrão ou do Dharma de peixes, onde agora, nesse momento, a humanidade está sendo julgada quanto ela está dentro ou quanto ela está fora do padrão ou do Dharma, dado pelo Manu Semente, pelo Manu Avatara Jesus, no ano 0. E que agora, como Manu Colheita, Manu Semente no início, Manu Colheita agora no final, nesta virada de milênio, como cobrador das experiências do ciclo, está manifestado como Jesus, o julgador do ciclo, ou do atendimento ao Dharma, do atendimento ao padrão. E o mesmo Jesus, como Maitreya, está determinando o padrão para o ciclo futuro de Aquário, ou seja, está determinando o Dharma de Aquário. O entendimento deste padrão, estabelecido pelo Avatara, é o entendimento do próprio Dharma coletivo, que as religiões, dentro de suas limitações, que são os dogmas, tentam ensinar, mas não conseguem, colocam só dúvidas, mas que as escolas de iniciação, como a nossa eubiótica, sem dogmas, e escolas abertas a todo conhecimento, conseguem, como eu estou procurando fazer nesta explicação. E neste momento, todos nós estamos numa fase de julgamento. A humanidade toda está sendo julgada. Então, o que é Dharma? É o padrão do julgamento que toda a humanidade está se confrontando neste momento atual. Este é Dharma, esta é a lei que vai reger, que vai julgar, e em cima do que nós, como humanidade, atendermos este padrão que o Shua Ben Pandira, o Jesus bíblico, deu a partir do ano 0, e que agora, ao final, ele vem cobrar as experiências como padrão de julgamento, e isto é o que vai determinar os cataclismos. Vocês estão preocupados, o que vai acontecer? E o final do mundo? E os cataclismos? O que vai acontecer? Vai ter terremoto, vai ter vulcão, vai ter tempestades, vamos ter convulsões, a terra vai chacoalhar, vai descascar que nem uma casca de laranja? É isso que vai acontecer? O que vai determinar é o Dharma. E entendendo o Dharma, e entendendo pela visão analítica, pela visão crítica de cada um de nós, o contexto da humanidade em geral, nós saberemos o quanto estamos atendendo ou não. Aí então, as consequências serão em função do que nós não atendermos, em função do vício, da maldade, da conspurcação, do egoísmo, e nós nunca tivemos tanto assim como estamos tendo agora. Vamos falar agora do terceiro aspecto desta lei universal, que é Dharma. Vamos falar do Dharma individual. Dharma individual é similar a tudo que eu falei do coletivo. Também é um padrão que é estabelecido num ciclo evolutivo individual, particular de nossa vida, em cada manifestação nossa como uma personalidade, nos ciclos de volta à forma, erroneamente chamados de ciclos de reencarnações, porque tudo volta à forma, mineral, vegetal, animal e hominal, e não apenas o que tem carne. Nós, ocultistas, aceitamos a reencarnação quando falamos de seres humanos, quando falamos de animais, mas vegetal não tem carne e mineral não tem carne, mas eles também voltam à forma, porque a reencarnação é uma lei universal, e para ser universal tem que ser universal mesmo, tem que atingir os 4 reinos e o universo inteiro. O padrão, o Dharma individual, é o próprio padrão do Manu, o próprio padrão do Avatara, que está se manifestando como uma individualidade também no mesmo ciclo. E aqui o Manu, ou Avatara, é a personificação do próprio Dharma, pois ele é o próprio padrão. O nosso espírito é apenas o nosso eu superior, o nosso Cristo interno, o nosso corpo causal, que é a causa que determina a nossa personalidade como ela é. Por isso, não reclame. E o nosso espírito estabelece um destino, ou o conjunto das condições completas, das condições possíveis que a personalidade pode vivenciar no ciclo de volta à forma e, desta forma, atingir o padrão do Manu, ou o padrão do Avatara, ou o Dharma do ciclo. Por isso que a gente volta à forma, para atingir o padrão do Avatara. Não é fácil, nós temos que voltar várias vezes, dentro de um ciclo. E pelo nosso livre-arbítrio, nós somos donos do nosso destino, e podemos, portanto, mudá-lo, ficando abaixo do padrão ou Dharma, ou nos aproximando do padrão ou Dharma. Padrões de Dharma individual, para você entender, foram as manifestações como expressões vivas de lei, com a própria lei personificada como ser humano, que foram os 7 rishis, como os 28 Vyasas, os 100 Zoroastros, as dezenas de Rans, Krishna, Buda, Davi, Moisés, Jesus, avataras maiores, avataras menores. O atual Maitreya, que na realidade todos eles representam uma mesma essência, o mesmo Dharma, o
mesmo padrão que em cada ciclo é simplesmente atualizado. É uma mesma expressão de lei, é uma mesma expressão de Dharma com diferentes nomes, diferentes aspectos devido à raça, por exemplo, ao povo que ele se manifestou, ao local em que ele estava, nas condições que eles surgiram. Essa é a única diferença. O resto é tudo igual. Dharma nada tem a ver com as religiões. Não é o conjunto das leis e regras das religiões que são criadas pelos homens e que são impostas por castigos, por medos, através dos pecados mortais, de não ir a um culto, de não dar dízimo, de não usar um sacramento e tudo mais. Isto são aspectos humanos, aspectos religiosos. Dharma está além disto tudo. Dharma nada tem a ver com a religião. Dharma é a própria religião. Esta é a diferença. Dharma é a própria religião no sentido do religare latino, origem da palavra religião. Voltar a ligar o humano ao sagrado. Isto é Dharma. A verdadeira religião ecumênica, a verdadeira religião universal que este Papa da Santa Igreja Católica tanto está tentando implementar. É um ser realmente admirável. É a própria lei ou padrão que rege a nossa vida individual, a nossa vida coletiva e todas as manifestações. E aqui na Terra, tudo isto é Dharma. Dharma são as regras e padrões estabelecidos pelo próprio Rei do Mundo, que é Melquisedeque, e pelas suas manifestações como Manus e Avataras, como o nosso espírito individualmente e também em cada um de nós. Porque nós somos Melquisedeque, todos os Avataras Manus são Melquisedeque, e Melquisedeque é a consciência, é o planetário, é o espírito que tem como corpo o planeta Terra e que rege todas as experiências aqui na Terra. Dharma nada tem a ver com a justiça humana, com as leis injustas, protecionistas e sujeitas a interpretações advocatícias. Dharma é a lei divina, a justiça pura, certeira, é a raiz da justiça, é a essência do que entendemos como lei, é o próprio padrão, é a própria justiça entendível, é o padrão da própria justiça. Isto é Dharma. Dharma não é o destino. O destino, como projeto desenhado para uma personalidade, Dharma é a lei que rege o destino, é o padrão que deve ser atingido e que o projeto usa como uma referência. Nós, como espírito, fazemos um projeto, que é a nossa personalidade. Dharma é aquilo que permite a realização do próprio projeto, são as essências das leis que regem este projeto. Até mesmo o destino imutável, que nós não podemos mudar. Por exemplo, nascer cego, nascer totalmente estropiado, paralítico, nós não podemos mudar. É imutável. Isto não é Dharma. Dharma é a lei que permite entender por que isto acontece. Dharma é a lei que determina porque um destino pode ser imutável ou pode ser mutável. E o oposto de Dharma é Adharma. E Adharma é tudo o que foge da lei. São os vícios, as ignorâncias, as injustiças e tudo o que existe. Então veja, querido e querido ouvinte, nós temos aqui um processo de Dharma e já nós temos aqui o Otto King, que depois de uma ausência está presente. A gente já estava com saudade. O Otto King está aqui e ele já vai atender o seu telefonema para fazer perguntas sobre este assunto, o problema que você tiver, o entendimento que não ficou claro sobre Dharma, esta lei universal. E temos o primeiro ouvinte de hoje. Alô? Alô? Seu nome? Nalva. Tudo bem, Nalva? Tudo bem, professor. Então, gostou do tema Dharma? Muito. Veio bem a calhar. E esclareceu a você o que é o Dharma? Esclareceu bastante, viu? É a essência de tudo, a essência de todas as leis, a essência da justiça, a essência do destino, é a essência da própria manifestação da vida. E o seu mistério, Nalva? Professor, eu queria saber o seguinte, tem algumas escolas iniciáticas que dizem que o ser, ele concluiu um ciclo de reencarnações e ele não atingiu a consciência, aí ele involui. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Ele involui? Involui. Então vamos explicar o que acontece. Isso quando chega no final do ciclo evolutivo? Isso. Mas o fato de uma escola de iniciação, eu não sei qual que você se refere, dizer que a pessoa involui quando ela chega no final de evolução, eu não sei a que ele se referiu, então não posso dizer que é certo ou errado. Mas eu vou colocar o que acontece realmente. A evolução, ela é contínua, não existe retorno na evolução. Dentro de um processo global, nós estamos evoluindo, porque nada está parado, tudo está em movimento. Mas dentro deste evoluir, existe um atraso e um adiantamento, um atraso e um adiantamento. Mas mesmo o atraso está evoluindo. Cada vez que o atraso acontece, ele não acontece no mesmo espaço-tempo, numa mesma situação. Ele acontece numa situação evoluída em relação ao processo, ao mecanismo da evolução, que diz que não existe nada parado, tudo está em movimento, nada permanece no mesmo ponto, no mesmo tempo, na própria evolução. Então, quando acontece algo que se repete, quando acontece algo que retorna, ele
ele não retorna em relação ao retorno propriamente dito, que caracteriza algo que seria dizer que a evolução existe, a não evolução. Não, tudo está evoluindo. O mal está evoluindo. O fato de uma pessoa ingressar no crime, o fato de uma pessoa ingressar nos vícios, aqui para o fator humano está evoluindo. Mas na realidade o vício está evoluindo. O mal está evoluindo. Ou você acha que não está? Tudo está evoluindo. O mal está evoluindo, o vício está evoluindo. Então a pessoa, ela está entrando na evolução do lado errado. Este que é o ponto. Mas tudo está evoluindo. Tudo evolui. Não tem nada que não esteja evoluindo. Então no contexto evolutivo é assim. E quando nós terminamos o processo da evolução, a sua pergunta veio muito a calhar com Dharma. Nós temos possibilidades, ou seja, nós podemos normalmente agirmos o seguinte: eu não quero ser nada. Eu consegui a evolução, então eu quero simplesmente desaparecer. Porque quando nós atingimos o final da evolução, em cada ciclo, nós podemos determinar o que a gente quer, porque nós somos a própria lei, nós somos Dharma. Aqui sim nós somos Dharma. Então, sendo Dharma, nós podemos escolher, optar entre ser nada e ser tudo. E se nós, como consciência, resolvermos falar, eu não quero ser nada, eu quero desaparecer, simplesmente a gente desaparece e não é nada. Porque é necessário existir o nada para que exista o tudo. O tudo é uma expressão do nada. Para que o tudo exista, para que a manifestação exista, tem que existir o nada. E ele sendo nada, ele é tudo também. Ele permite a existência do tudo. Veja que consciencialmente o contexto é muito diferente do contexto humano. Uma segunda opção seria ele ingressar no reino angélico. Então simplesmente ele sai do reino humano e ingressa no quinto sistema de Vênus, que é o angélico. E ele passa então para um outro sistema evolutivo. Ele sai do sistema huminal e já entra no sistema do futuro, que é o sistema angélico, que é o sistema que nós chamamos de Vênus, que coexiste em outras dimensões com o sistema atual. Porque se não fosse assim, não existiriam os anjos. É um mistério que o ser humano não entende e que requer despertar o mental abstrato. Agora, o terceiro, que é o importante, que liga-se ao nosso processo, ele pode atuar em relação ao Dharma, porque ele é o próprio Dharma, em três situações de Dharma. Porque ele sai do compasso quaternário, ou seja, do mineral, do vegetal, do animal, do hominal. Ele sai do corpo físico, do corpo etérico, do corpo astral, do corpo mental e ingressa nas raias, nas dimensões do espiritual. Então ele é o próprio espírito. E quando nós atingimos a consciência espiritual no final da evolução, nós temos três opções. A primeira opção é nos tornarmos um Nirmanakaya. E o que é um Nirmanakaya? É um bolsão consciencial. Toda aquela nossa evolução, todo aquele agregado evolutivo que nós conseguimos, ele forma um bolsão consciencial que fica em volta do nosso planeta como um Nirmanakaya, que é uma consciência inspiradora. E o Nirmanakaya liga-se ao mental abstrato. Ele atua sobre o nosso abstrato. É aquela voz da consciência que nos fala verdades superiores, não da nossa consciência, mas de consciências exteriores, que são Nirmanakayas. E como tudo é polar, existe o Nirmanakaya branco e o Nirmanakaya negro, o do bem e o do mal. Uma segunda opção em relação ainda a chegar à consciência espiritual é a pessoa se tornar um Shambhogakaya. Um Shambhogakaya é aquele cujo foco consciencial é a intuição. Então ele se transforma numa célula, num bolsão de intuição e começa a atuar pela intuição nas pessoas. E existe então o Shambhogakaya branco, o Shambhogakaya negro, a intuição para o bem, a intuição para o mal. É aquela voz que nos fala, que alimenta os profetas. Da mesma maneira que existe o profeta do bem, existe o profeta do mal também. Então são os alimentos, são as essências, são as consciências, as inteligências que através da intuição imprimem e inspiram as pessoas. E o terceiro, que é o superior, é o mais alto grau, é o Dharmakaya. Aqui vem Dharma no seu aspecto maior, ligando ao Dharma universal. Nirmakaya, então Kaya é veículo, Shambhogakaya, Kaya é veículo, e Dharmakaya é o veículo do Dharma. Ou seja, Dharmakaya, ele se torna o próprio Dharma. Ele é o Dharma. E ele tem a sua consciência através de Atman. Atman é a consciência crística. Então, ele é o próprio Cristo. Ou seja, ele age como Crestos, ungido, iluminado. Esta consciência superior, Dharmakaya. Buda, a consciência de Buda era Dharmakaya. A consciência de Krishna era Dharmakaya. A consciência de Jesus é Dharmakaya, que é a consciência átmica. E isto acontece quando o Jiva, que é nós, que somos nós em evolução, se torna um Jivatman, ou seja, um Jiva com a consciência de Atman. E Atman é a percepção crística, a percepção universal, é a própria lei universal que a tudo e a todos rege, e isto é conhecido como Dharmakaya. Nós falamos de conhecimentos que são só falados a portas fechadas, porque revelam grandes mistérios ligados aos Nirmanakayas brancos e negros, aos Shambhogakayas brancos e negros e aos Dharmakayas brancos e negros também, porque tudo é polar. O fato de ser uma alta consciência é o ponto onde esta consciência é o centro do mal e do bem.
bem. Um grande abraço a você e eu prometo trazer nos nossos programas Mistérios Revelados esse conhecimento sobre Hercúleo também. Um grande abraço a você. E temos mais ouvinte na linha. Alô, seu nome? É José Carlos. Tudo bem, José Carlos? Tudo bem. Você fala de onde? É Tucuruvi. Então, e o Dharma ficou claro para você? Não ficou muito claro não, mas eu tenho uma outra dúvida que há tempos eu queria perguntar pro professor. Eu acho que está bem relacionado, porque o senhor fala que tudo é polar, né? Sim, tudo é polar. E tem que a vida é eterna. E Sim, que tem, nós temos várias voltas às formas, são centenas. Sim. Agora, centenas em cada fase evolutiva. Agora, como que fica o homossexual e se existe o hermafrodita, como é que fica essa polaridade? Perfeito. Você ouve pela rádio? Pois não. Bom, o homossexual, ele existe e faz parte da natureza. Se bem que hoje existe até um pouco de exagero, por uma questão até de modernismo, por uma questão até de adaptação, por uma questão de revolta. Então, existem dois tipos de homossexuais. O homossexual natural e o homossexual produzido. Eu vou falar primeiro do natural para depois falar do produzido. Esse produzido acontece por problemas, por erros educacionais, por revoltas íntimas, por uma questão de curiosidade, por volúpia sexual, a pessoa quer experimentar outros fatores sexuais. Então existe esse homossexualismo que nós chamamos de não natural e existe o homossexualismo que nós chamamos de natural. Então eu vou falar do natural. O homossexualismo, ele faz parte da natureza. Ele existe no próprio reino mineral. Muitos minerais são andrógenos. Muitos minerais também, eles têm este aspecto homossexual, que eu vou explicar para você. O mercúrio, por exemplo, é um metal, mas ele não é duro, ele não é pontudo, ele não tem a constituição típica na aplicação de um metal, mas é metal, só que ele é redondinho, ele é todo feminino, ele é líquido, ele não é sólido, ele é líquido, então ele é feminino, mas ele representa na realidade o aspecto andrógeno. E o mercúrio, metal de mercúrio, ele é líquido, ocultamente falando, vai uma revelação aqui, é exatamente por estar mais próximo do Sol, por isso que o metal dele é líquido, ele é diferente. Mercúrio, ele é caracterizado pelo líquido, metal líquido fundido, exatamente pelo fogo de Mercúrio, porque a temperatura de Mercúrio é a temperatura mais alta de todos os planetas, porque é o mais próximo do Sol. Mas todas as ligações metálicas, elas são ligações homossexuais. A própria química orgânica é uma ligação homossexual, porque a gente pega o carbono tipicamente é masculino, mas ele se liga tanto com o oxigênio, que é feminino, como ele se liga também com o hidrogênio, que é masculino. A água é uma ligação normal, é um filho do Sol, que é hidrogênio, e de Saturno, que é oxigênio, formando H2O, que é Lua. Daí vem Saturno ligado com o Sol, na alquimia, que dá a água dos alquimistas. Já é uma ligação normal. Já o carbono, na química orgânica, ele se liga tanto com o feminino, que é o oxigênio, que tem o fator negativo. A oxidrila é negativa, o oxigênio é negativo, o hidrogênio é positivo, o metal é positivo. Então temos elementos positivos e elementos negativos na natureza. Então existem ligações, por exemplo, do carbono com o masculino e com o feminino, que é uma ligação heterossexual, como nós falamos. Mas existem ligações de masculino com masculino e ligações de feminino com feminino. Por exemplo, o oxigênio, ele se liga com determinados fatores negativos, outros elementos negativos. E o positivo liga-se com o positivo. Todas as ligações metálicas, por exemplo, latão, que é uma liga de cobre e zinco, ela é uma ligação homossexual. No vegetal, nós temos ligações homossexuais. Os parasitas, um parasita masculino, ele se fixa num parasita masculino também, é uma ligação homossexual. Na ligação dos animais, muitos animais também são homossexuais. Caracol é homossexual, todo caracol, sanguessuga, são homossexuais. E temos muitos animais homossexuais. E no homem também existe uma parcela da humanidade que é, por natureza, homossexual. Isto é Dharma, porque Dharma permite a existência deste reino de transição entre os dois. Ou seja, algo que está ligado a um processo de androgenismo, que infelizmente o tempo não dá para ligar. Mas Dharma liga-se, respondendo a sua pergunta, no homossexualismo, aquele que é natural. Agora, quanto aquele que é provocado por fatores educacionais, por buscas de prazeres diferenciados, por revoltas, esse daqui não tem nada a ver com o Dharma. O Dharma de nascimento, o Dharma como padrão de evolução existe, mas o outro não. O outro já é destino, é algo que nós podemos influenciar. Então, essa é a diferença.